Texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21, nos diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os irmãos vão lembrar, queridos, que no início do capítulo 6, o Senhor Jesus nos instrui a exercermos a nossa justiça de maneira piedosa. E então ele começa a falar sobre esse exercício da justiça de maneira piedosa através de três coisas: a prática de dar esmolas, a prática da oração e, como nós vimos na semana passada com o pastor Lucas, a prática do jejum. E quando nós olhamos para essas três realidades, a oração, a esmola, a oração e o jejum, então, queridos, nós somos desafiados, e do que Jesus está falando ali é a respeito de como essas coisas precisam aprofundar e manifestar o nosso relacionamento com Deus. Lembre-se que o tempo todo a exortação de Cristo nessas três coisas, esmola, oração e jejum, não façam isso para se exibir para os outros. Não é verdade? Então, ele fala para que a prática de esmola seja piedosa e manifeste e demonstre o seu relacionamento com Deus. Então, guarda para que a tua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, né? Aí a oração ele fala assim, não sejam como os hipócritas, não sejam como os pagãos, mas demonstrem o relacionamento de vocês com Deus na oração. Vocês não oram para serem reconhecidos como piedosos, mas a verdadeira piedade está no Pai que vê em secreto, no relacionamento com o Pai que vê em secreto. E na semana passada, o pastor Lucas falou sobre a prática do jejum, falando de como o jejum deve manifestar o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida de piedade, uma vez que nós não jejuamos para nos expormos, para nos exibirmos, né? Para atrairmos holofotes para nós. No entanto, queridos, e o texto essas três realidades, elas nos mostram a respeito, ou nos provocam, né, nos incentivam a lutarmos contra a tentação de nos esquecermos que a piedade ela está relacionada com o fato de que o Pai Celeste é quem nos vê e nos recompensa nesta vida de piedade. É a tentação de praticarmos essas coisas a fim de obtermos algum reconhecimento, algum louvor da parte dos homens. Ou seja, o que Jesus está fazendo é tratando a forma como nós devemos nos relacionar com Deus. Nós nos relacionamos com Deus independente da forma como nós nos relacionamos com o mundo, ainda que o nosso relacionamento com Deus afete a forma como nós nos relacionamos com o mundo. Ou melhor, o nosso relacionamento com Deus independente de como as outras pessoas nos veem, né? E aí, a partir então do versículo 19, o Senhor Jesus muda o foco. Uma vez que nós estamos tratando do nosso relacionamento com Deus, a partir então do versículo 19, nós agora precisamos aprender e enxergar a forma como nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta. Se antes a tentação era errarmos na nossa vida de piedade e na prática da justiça de acordo com o Senhor, agora o nosso erro, a nossa tentação, Jesus vai tratar a nossa tentação da prática e da vida de justiça no nosso relacionamento com o mundo. Ou seja, Jesus não está tratando mais a respeito da nossa piedade particular, mas ele vai começar a falar da forma como nós, como cristãos, como discípulos, nos relacionamos com o mundo à nossa volta. E eu vou fazer uma introdução aqui aos irmãos a respeito desse texto, sem, no entanto,
começarmos a abordar o texto. Porque quando nós falamos que Jesus vai começar a falar a respeito do relacionamento do crente, do cristão, com o mundo à nossa volta, surge uma dúvida que é sempre muito presente, que é: o que é mundo? O cerne da compreensão dessa passagem está exatamente nessa palavrinha mundo, no relacionamento do cristão com o mundo. E aí, queridos, nós temos que pensar, há algum tempo atrás, na série de 1 João, que eu tenho pregado no culto vespertino, eu falei um pouco sobre isso, quando o apóstolo João fala assim: não ameis o mundo nem as coisas que existem no mundo, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 16. E naquela ocasião eu disse que quando as escrituras fazem referência a essa palavra mundo, ela pode estar se referindo a três coisas. Uma, as coisas criadas, ao universo físico, as coisas que foram criadas, a natureza, e não só a natureza, mas também aquilo que foi criado através do desenvolvimento tecnológico, então aquilo que foi feito pelo homem também. A Bíblia também pode estar se referindo, quando fala sobre o mundo, a referência da totalidade dos seres humanos, ou então uma parcela dos seres humanos, né? Então, a gente também utiliza a palavra dessa forma. A gente fala assim: quem é que estava lá na igreja? Todo mundo. Né? Então, quem que é todo mundo? Todo mundo. Né? Você não especifica quem estava, mas estava todo mundo. Né? E a gente faz essa referência às pessoas também quando nós utilizamos a palavra mundo. No entanto, queridos, existe uma realidade nas Escrituras que é o momento em que essa palavra mundo manifesta uma oposição contra Deus. Então, quando nós falamos do universo físico, das coisas criadas, nós não estamos falando daquilo que necessariamente está em oposição contra o Senhor. Quando nós falamos daquilo que está em oposição contra Deus, nem sempre nós estamos falando das pessoas, ainda que nós saibamos que por causa da nossa condição de pecadores, os seres humanos estão em constante rebelião contra Deus, e nós, como cristãos, lutamos contra essa rebelião pecaminosa contra Deus. No entanto, queridos, quando as Escrituras fazem referência a essa palavra mundo, em oposição ao Senhor e às coisas de Deus, ela está se referindo muito mais a um sistema, uma mentalidade dominada pelo pecado e que está, então, em clara oposição contra Deus. Seria a melhor forma de nós pensarmos nessa palavrinha, e aí você vai trazer à memória o significado, porque não tem muito como a gente definir fora disso aqui, a palavrinha mundanismo. Dá para entender? Então, quando as Escrituras fazem referência a essa palavra mundo em oposição contra Deus, está fazendo referência a esse sistema de pensamento, né, que é dominada pelo pecado, esse sistema de vida dominado pelo pecado, que está em oposição contra Deus, é aquilo que nós normalmente fazemos referência como sendo mundanismo. E a verdade é, queridos, que como nós vivemos neste mundo, universo criado, feito, né, e construído para as pessoas usufruírem dessa realidade, nós estamos constantemente sofrendo os ataques e a tentação de vivermos o mundanismo neste mundo. Dá para entender? Como é que essa tentação acontece? Essa tentação acontece de duas formas, principalmente. Primeiro, o afeto positivo e exagerado pelas coisas deste mundo. Certo? Quando nós almejamos demais, exageradamente e positivamente as coisas deste mundo, então é porque nós estamos dominados por pensamentos mundanos. Mas também isso se manifesta não apenas pelo desejo, pelo afeto a respeito dessas coisas, mas pela ansiedade a respeito dessas coisas. Uma ansiedade preocupada e exagerada pelas coisas deste mundo.
Então perceba, queridos, que o amor ao mundo, ou então a tentação do mundanismo, ela não vem apenas sobre a vida daqueles que possuem pouco ou muito, mas ela pode vir na vida de todas as pessoas. E, consequentemente, todos nós, como crentes, podemos ser atacados em maior ou menor grau por essa concepção mundana. Claro até aqui? Tudo bem até aqui? Sim? Não? Mais ou menos? Vocês estão me olhando com cara de dúvida, gente. Não, tudo bem? Então tá bom. E o que o texto está nos falando, então? Agora sim vamos abordar esse texto. O texto está nos falando, queridos, e nos instruindo, o que Jesus está nos instruindo aqui é como nós, cristãos, como nós, discípulos de Cristo, devemos nos relacionar com as coisas deste mundo sem nos tornarmos mundanos. É disso que esse texto está tratando. Como é que nós, cidadãos do reino, nos relacionamos com este mundo sem sermos dominados por esse tipo de pensamento, pelo pensamento do mundanismo? E a exortação, ela começa de forma negativa. O versículo começa nos trazendo, em primeiro lugar, uma exortação negativa. Qual é essa exortação negativa? Não acumulem tesouros sobre a terra. Essa é a primeira exortação que o Senhor nos traz, e ela é uma exortação que tem o caráter negativo. Não façam isso. Não acumulem tesouros sobre a terra. Agora, a grande pergunta para nós é: do que se tratam estes tesouros sobre a terra? Do que Jesus está falando aqui? Deixa eu te perguntar, você acha que fala só a respeito de dinheiro? Não, com certeza não. Mas também é a respeito de dinheiro? Também. Não é só dinheiro, mas Jesus também está falando de dinheiro. Ou, talvez, não do dinheiro especificamente, mas daquilo que o dinheiro pode trazer. Certo? Tudo bem? Então, quando Jesus está falando sobre tesouros sobre a terra, ele não está falando apenas a respeito daquilo que a gente possui, não apenas a respeito dos nossos bens materiais, não a respeito apenas daquilo que nós conseguimos comprar com dinheiro, ou então com o dinheiro em si, mas Jesus está falando mais especificamente a respeito da nossa atitude em relação a essas coisas que nós possuímos. Jesus não está falando necessariamente a respeito dos bens materiais que temos, mas qual é o nosso relacionamento com os bens materiais que possuímos. Ou seja, em nenhum momento nessa passagem, Jesus está condenando o fato de termos coisas. Certo? Dá para entender isso? Mas ele está condenando o desejo de acumularmos coisas. Certo? Então, quando ele repreende e ele traz essa exortação negativa, não acumulem sobre a terra tesouros, não acumulem tesouros sobre a terra. O nosso Senhor, ele estava tratando a respeito de pessoas que fazem das coisas deste mundo a sua principal ou a sua total satisfação nessa vida. E aí, queridos, nós estamos falando daquilo que nós possuímos de maneira material, física, mas também de maneira imaterial. Porque o Senhor Jesus está falando a respeito de dinheiro, mas ele também pode estar falando a respeito de família. Marido, mulher, filhos. O Senhor Jesus está falando a respeito de tesouros, mas para alguns a sua casa é o seu tesouro. E aí eu não estou falando apenas da casa no sentido físico
da moradia, o lugar que você tem, onde você mora e etc., mas da sua realidade familiar também. Tem gente que faz disso o seu principal tesouro, o seu maior tesouro. E aí, queridos, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando a respeito também de outras coisas que este mundo tem a nos oferecer e que muitas vezes nós fazemos dessas coisas os nossos tesouros, o nosso tesouro. Então Jesus também está falando a respeito da nossa honra pessoal. Jesus também está falando a respeito da nossa posição social. Jesus está falando a respeito do nosso próprio trabalho, da nossa carreira, do nosso conceito de sucesso. Jesus está falando, queridos, a respeito de qualquer coisa que comece e termine aqui nessa vida. Dá para entender? É disso que Jesus está falando quando ele faz uma referência aos tesouros da terra. Tesouros que nós temos a capacidade e o desejo de acumularmos neste mundo. Ou seja, não importa o que seja, ou quão grande ou pequeno seja, mas os tesouros sobre a terra representam, dos quais Jesus fala, representam tudo aquilo que representam a sua satisfação neste mundo. Ou seja, o motivo pelo qual você levanta da cama todas as manhãs. Esse é o seu tesouro. Esse é o seu tesouro. Sabe quando você toca o despertador, independente da hora que você acorda? Você desliga o despertador, dá aquela respirada profunda. De maneira religiosa, você agradece ao Senhor por mais aquele dia. E você fala assim: se não fosse por isso, eu voltava a dormir. Esse isso, normalmente, é o seu tesouro. Essa é a realidade do que Jesus estava falando. Se não tivesse que pagar as minhas contas, eu voltava para a cama. Se não fosse pela minha carreira, eu voltava para a cama. Se não fosse pela minha família, eu ia dormir mais um pouquinho. Se não fosse pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha honra, pelo meu caráter, pela minha moral, pela minha inteligência, se não fosse pelo desejo de receber o louvor dos homens, eu voltava a dormir. Jesus está falando, queridos, a respeito da maior e principal motivação que guia a sua vida, molda os seus pensamentos, direciona a sua existência. A verdade, queridos, é que alguns desses tesouros não estão necessariamente vinculados ao dinheiro em si. Mas às vezes é apenas o desejo de desfrutar de uma boa reputação, sabe como? Preciso levantar da cama porque os outros não pensam que eu sou vagabundo. Eu preciso levantar da cama porque minha mulher me admira por eu ser um homem trabalhador. Porque eu preciso receber elogios das outras pessoas. Todas essas coisas são tesouros sobre a terra. Sabe por quê? Porque a hora que fechar o caixão, essas coisas não têm mais valor nenhum. Nenhum. Irmãos, se alguém tiver com o microfone, o presbítero Ademir quer trazer uma palavra para nós, quer participar. Fique à vontade, presbítero. É interessante aí o vocábulo tesouro. Tesouro. Significa que isso é importante para esta vida. Isso. Devemos procurar. O que não devemos é idolatrar. Exato, acumular. O desejo de ter sempre mais. Sempre mais. Exato. Todas essas coisas são necessárias, não há condenação. Isso mesmo. É um tesouro. Veja... Porém,
à medida, né, da nossa, eu vou usar uma expressão imprópria, devoção a esse tesouro, é que pode macular. Isso, exato. Perceba que Jesus não está condenando o fato de termos estas coisas. Né? Então, para mim, o principal erro do monasticismo ou do monaquismo é o fato de querer abdicar de tudo e qualquer coisa que este mundo tenha a oferecer. Né? Então, as pessoas, principalmente na Idade Média, se isolavam nos seus castelos, nos seus conventos, para que eles não tivessem contato com as coisas deste mundo e não fossem, então, influenciados pelo mundanismo. Só que eles não perceberam que o problema não está necessariamente nas coisas deste mundo, mas na forma como nós nos relacionamos com as coisas deste mundo. A verdade é que, até mesmo dentro de um mosteiro, nós podemos ter pensamentos mundanos. Quer um exemplo? Pandemia. A gente viveu quase que num mosteiro durante esses tempos. Praticamente isolados do mundo. Mas continuamos lutando contra o mundanismo que existe em nós, não é verdade? A verdade é, queridos, que, como o presbítero Ademir bem ressaltou, o problema não está nessas coisas, mas na forma como nós almejamos e desejamos essas coisas, no quanto estas coisas são o tesouro sobre a terra que nós desejamos acumular. A exortação de Jesus é: não acumulem tesouros sobre a terra. Essa é a exortação que Jesus nos traz. Agora, perceba qual é o motivo pelo qual Jesus diz que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra. E o motivo não se trata de outra coisa a não ser bom senso. Não é verdade? Bom senso. Por que bom senso? Porque estes tesouros sobre a terra, as traças e a ferrugem corroem. Os ladrões escavam e roubam. É simplesmente bom senso. Essas coisas têm um fim. Essas coisas perecem, essas coisas acabam, essas coisas são corrompidas, elas vão terminar. Como eu disse, na hora do fechar do caixão, nada disso tem valor. Eu sei que esse é um ditado antigo, mas eu lembro de um rapaz novo da igreja de Araucária, falando, hoje ele é pastor Renato, nasceu no Jardim, e eu lembro dele falando isso no sermão, pregando, falando a respeito do desejo que nós temos, a respeito das coisas deste mundo. Ele falou assim: irmãos, caixão não tem gaveta. O que ele estava querendo dizer com isso? Que nada destas coisas que nós ansiamos por acumular sobre a terra tem valor eterno. Tem valor eterno. E é exatamente isso, queridos, que quando o Senhor Jesus está falando, ele nos exorta. E aqui eu preciso chamar a sua atenção para como essas coisas elas podem deteriorar. Como essas coisas podem não se manter. Deixa eu só registrar uma participação do que a Carla está nos falando aqui, queridos. Ela fala assim, ó: ter como razão da sua vida o trabalho, o querer cada vez mais e nunca se satisfazer com o que tem, é um problema. Ela coloca aqui, é contentamento, ou seja, é falta de contentamento com aquilo que o Senhor já tem nos dado. Tá? Muito legal a participação da Carla falando conosco aqui. Queridos, por que essas coisas são perecíveis? Primeiro, por causa desse exato motivo que eu falei aqui. Todas as coisas deste mundo
começam aqui e terminam aqui. Elas não têm a capacidade de perdurar pela eternidade. Essas coisas são passageiras, elas são transitórias, são coisas efêmeras. Nada disso nós iremos levar. Todas essas coisas estão em decadência. E quando eu falo de decadência, queridos, eu não estou falando apenas da realidade moral destas coisas, mas eu estou falando da capacidade que elas têm de se manterem. Você já ouviu falar em obsolescência programada? Hoje em dia essa expressão está até na moda, quando fala-se de tecnologia. Se você comprou um celular há 4 anos atrás, pode ter certeza que o seu celular já começou a travar, não é verdade? Em algumas funções. É muito provável que ele já não tenha mais espaço. Por quê? Porque está na hora de você trocar de celular. Quem determinou que está na hora de você trocar de celular? Foi você? Não. As coisas caem em desuso. Elas, daqui a um tempo, já não conseguem mais sobreviver. Se você ainda tem o seu computador comprado lá em 98, ele serve para pouca coisa a não ser uma função de máquina de escrever. Eu acho que nenhuma impressora liga mais no seu computador comprado em 1998. Eu vou falar, 98 nem é tão velhinho assim, gente. Eu já era vivo em 98. Né? Eu seria até, talvez, um pouco mais ousado. Talvez o computador que você comprou em 2008 já não serve mais. As coisas estão em decadência, elas são passageiras, elas são transitórias, elas são efêmeras. E isso serve para tudo aquilo que nós desejamos acumular sobre a terra, sobre os tesouros dessa terra. Mas não é o problema só da decadência das coisas. Acontece também uma decadência dentro da gente. Você já reparou que a roupa que você usou há 2 invernos atrás, talvez ela não seja mais adequada para você usar neste inverno? E não porque as traças corroeram, e não porque o mofo chegou ali, mas porque você simplesmente enjoou daquela roupa. Eu lembro, na minha carteira de ministro, por falar nisso, eu preciso passar para pegar minha carteira de ministro com o presbítero Romildo, que é o secretário executivo do Sino. Antes era mais fácil, o secretário executivo do Sino era o presbítero Emanuel, eu pegava com ele, né? Era mais tranquilo, agora ele é presidente do Sínodo, né? Então as carteiras ficam com o secretário executivo, eu tenho que passar lá para pegar com ele. Mas a minha carteira de ministro é do ano de 2009, quando eu fui ordenado. E eu lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, eu mostrei a minha carteira de ministro para um irmão, e ele abriu a minha carteira de ministro de 2009, e ele falou assim: nossa, pastor, você ainda usa essa camisa? A camisa onde eu apareço na foto, né? Então, era uma camisa com 10 anos de uso, né? Nossa, pastor, você ainda tem e usa essa camisa? Eu falei assim, tenho e uso essa camisa. Né? Acho que há uns meses atrás, a Marion falou assim, Tiago, essa camisa não dá mais, ela já está toda puída, tem que se livrar dela. Queridos, eu brinco com a Marion, né? Ela fala assim, né? Por que só existe brechó de mulher e de criança, né? Porque o homem usa roupa até acabar, né? Até furar. Né? A roupa do homem, que era roupa de sair, ela vira roupa de ficar em casa, depois vira roupa de dormir. Né? O homem usa roupa até acabar. Né? Eu estou brincando, gente. Existe brechó de homem, sim. Né? Queridos, a verdade é que nós enjoamos daquilo que nós temos. Às vezes o celular ainda funciona. Nem que seja assim, com a bateria externa acoplada, né? Porque a bateria não segura mais. Mas às vezes nós enjoamos das coisas, e então a gente quer trocar. A gente precisa de uma roupa nova, a gente precisa de um celular novo, a gente precisa de um computador novo, a gente precisa de um elogio novo.
A gente precisa de um conhecimento novo. A gente precisa de um carro novo, de uma bota nova. A gente enjoa daquilo que a gente já tem. Então, é evidente que essas coisas nós nos cansamos delas e então chega o momento que precisa trocar. Mas perceba, porque existe um terceiro motivo pelo qual as traças e a ferrugem corroem. É o fato de que existe uma corrupção inata a todas as coisas terrenas. Todas as coisas perecem com o tempo. Seja o presunto que você esqueceu fora da geladeira, seja a posição social que você tanto almejou. Essas coisas se corrompem com o tempo. A honra que você achou cultivar, a sua justiça pessoal da qual você poderia se gabar, essas coisas perecem com o tempo. Tudo aquilo que é dotado de alguma vida ou de algum significado nesse mundo está sujeito ao processo de deterioração, de perecimento, por causa de algo chamado pecado. Lembre-se, quando nós falamos da queda, da realidade da queda, queridos, nós não estamos fazendo referência apenas ao reflexo do pecado em nós. Mas a Bíblia nos mostra que todas as coisas estão em processo de deterioração por causa do pecado. O pecado ele não afetou apenas o relacionamento do homem com Deus, mas ele afetou e corrompeu tudo o que existe, inclusive o universo criado, inclusive a natureza. O apóstolo Paulo lá em Romanos, não vou lembrar o capítulo, acho que capítulo 8 ou capítulo 6, fala do anseio que a natureza, que as coisas criadas têm pela redenção. Ou seja, a natureza também sofre os reflexos do pecado na sua realidade, na sua existência. Mas lembre-se, não foi apenas o relacionamento do homem com Deus, não foi apenas o relacionamento do homem com a natureza, mas o relacionamento dos homens entre si sofrem com a queda. Lembra a resposta de Adão ao Senhor Deus, quando indagado por que ele comeu do fruto? A resposta não foi um assumir de responsabilidade. Foi um rompimento com a mulher que o Senhor tinha dado. Lembra disso? A mulher que tu me deste, me deu do fruto, e eu comi. O pecado não afeta apenas o relacionamento com Deus, não apenas o relacionamento com as coisas criadas, mas o pecado afeta também o relacionamento que nós temos uns com os outros. Ou seja, a Lúcia achou o texto. Qual que é o texto de Romanos? Não? Perdão, é porque você abriu a Bíblia tão convicta, olhando para mim, eu falei assim, a Lúcia achou o texto. Se você encontrar aí, ou algum irmão que estiver na internet aí também, e quiser me lembrar esse texto, mas é um texto em que o apóstolo Paulo fala sobre o anseio que a criação tem a respeito da redenção. Se eu pudesse parar aqui, eu achava rapidinho, mas agora eu não vou lembrar. E se você achar também, é legal saber, mas se não, não deixe de prestar atenção no restante da aula. O quarto motivo, queridos, pelos quais Jesus utiliza o bom senso, para nos corrigir, é a ameaça que nós temos de essas coisas nos serem tomadas. Fala, Carlos. Qual o texto? Romanos 8, 22, é isso mesmo. Então eu estava certo, é Romanos capítulo 8. Romanos 8, 22 fala desse anseio da criação pela redenção de todas as coisas. Tá?
O quarto motivo pelo qual Jesus apela ao nosso bom senso é a ameaça que temos destas coisas nos serem tomadas. Ou seja, nós estamos sim sujeitos aos ladrões roubando as nossas coisas. E se você já passou pela experiência de voltar de férias ou de uma viagem e ter a sua casa pilhada, você sabe o desespero que é isso. Ou então apenas o desespero de passar, o medo de passar por um assalto na rua, você sabe do que eu estou falando. No entanto, queridos, existem outros tipos de ladrões que nem sempre usam armas de fogo ou a intimidação para nos tomar as coisas. Nós também estamos falando de outros tipos de assaltos que nós sofremos e que às vezes roubam os nossos tesouros, porque afinal de contas não são apenas tesouros materiais, aquilo que nós possuímos, que Jesus não é apenas de tesouros materiais e coisas que possuímos que Jesus está falando, mas nós então temos que considerar outras coisas que nem sempre os ladrões têm capacidade de nos tomar. Mas existem outros tipos de assaltos. Por exemplo, as enfermidades podem nos tomar tesouros, não é verdade? Se você perdeu um ente querido durante essa pandemia, você sabe do que eu estou falando. Negócios mal sucedidos podem nos tomar tesouros. Se você conversar com um empresário que ama a sua empresa, que se dedica por ela e tudo mais, com um empreendedor, você vai perceber que o problema de perder a empresa não é apenas o dinheiro que essa empresa poderia trazer, mas é que ali naquela empresa, naquele empreendimento, pode estar o sonho da sua vida. Negócios mal-sucedidos também são ladrões que escavam e roubam nossos tesouros. Algum colapso industrial, uma guerra, uma pandemia, mas finalmente a própria morte. Todas essas coisas, queridos, não importa o que seja, e que nós costumamos valorizar nessa vida, de fato estão sujeitas aos ladrões que escavam e roubam e que muitas vezes podem trazer prejuízo para nós e estão sempre nos ameaçando. O Reinaldo, que está presente e online, ele fala assim, ainda bem que Deus criou as traças, senão nós seríamos ainda mais apegados às coisas deste mundo. É verdade, ainda bem que as coisas acabam com o tempo, porque senão a gente ia guardar. Já ouviu falar de acumuladores? Né? Gente que guarda de tudo, né? Assim, é um pedaço de concreto que foi tirado da casa, né? Mas ele guarda. Né? Então ele não está satisfeito de guardar apenas a memória a respeito daquela casa, mas ele precisa guardar um tijolo, né? Um pedaço do tijolo. Né? Agora, queridos, percebam que a exortação de Cristo ela não termina com uma exortação negativa, não acumulem tesouros sobre a terra. Ele traz uma outra exortação que é uma exortação positiva. E a exortação positiva é, ao invés de acumular tesouros sobre a terra, ajuntem tesouros no céu. A primeira coisa que nós precisamos esclarecer a respeito destes tesouros no céu, queridos, é que Jesus não está nos propondo uma possibilidade de sermos salvos pelas obras. Tá? Assim, alguns irmãos e algumas igrejas, elas tentam perverter isso que Jesus está dizendo, falando que é uma possibilidade de salvação pelas obras. É impossível que seja isso, porque lembre-se para quem Jesus está pronunciando essas palavras. Gente, eu estou perdendo as penas do meu casaco aqui. Lembre-se para quem que Jesus está pronunciando essas palavras. Jesus está falando com os seus discípulos. E em qual realidade ele está falando? No Sermão do Monte. E você lembra como ele começou o Sermão do Monte? Ele começa o Sermão do Monte dizendo assim, bem-aventurados os pobres, ou, dependendo da sua versão,
os humildes de espírito. Ou seja, quem são os humildes de espírito? São aqueles que não têm absolutamente nada para oferecer diante de Deus, nem mesmo as suas boas obras, obviamente. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, no nosso canal do YouTube, você vai procurar lá nas playlists, tem uma série chamada Abençoados, Compreendendo as Bem-aventuranças, e essa série lá na aula 3 fala sobre os pobres de espírito, tá? Mas então o que seriam esses tesouros? Pode falar, seu Elias, por favor, só um pouquinho que a Sara está trazendo o microfone para o senhor. Eu acho que Jesus quis dizer o seguinte, que quando nós colocamos qualquer coisa que nós temos, qualquer atitude que nós tomamos à frente de Deus, isso nós estamos realmente acumulando tesouro na terra, porque nós estamos colocando tudo antes de Deus. Exato. Ele quer que a gente coloque Deus na frente. Exato. Que Deus vá guiando e a gente faça. Perfeito, seu Elias. É isso mesmo. Quando a exortação negativa de não acumular tesouros são as coisas que são a nossa principal motivação e satisfação neste mundo, né? Que superando, inclusive, o próprio Deus. Presidente Ademir, fique à vontade. Um gancho no que afirmou o presbítero Elias, um dos princípios comum à reforma protestante, soli deo glória. Né? Tudo aquilo que rouba ou concorre com a glória de Deus, que Ele não vai dar a outrem, né? É um tesouro exclusivamente terreno. Exato. É o desejo de acumular um tesouro sobre a terra. Perfeito, né? Vamos lá, mas o que são os tesouros no céu dos quais Jesus está falando nesse texto? A continuação do texto, queridos, vai nos ajudar a responder o que são esses tesouros no céu. Porque se a gente for elucubrar aqui, ficar pensando, a gente vai pensar em um monte de coisa. No entanto, a gente vai olhar para aquilo que Jesus fala a respeito desses tesouros no céu, e estas coisas vão nos ajudar a definir o que são os tesouros no céu. Porque ele diz, a continuação do texto, as traças e a ferrugem não corroem, e os ladrões não escavam nem roubam. Ou seja, tudo aquilo que não sofre com a deterioração ocasionada pelo pecado e pelo tempo, ou seja, todas as coisas que nós fazemos nesta realidade terrena, cujos resultados tenham efeito na eternidade. Isto são tesouros no céu. E aí a lista, queridos, é infindável. Quando nós falamos do cultivo de um relacionamento profundo com Deus, essas coisas não têm efeitos na eternidade? Claro. Quando nós falamos da nossa vida de oração, essas coisas não têm efeito na eternidade? Claro que tem. Quando nós estamos falando do nosso conhecimento da palavra, ou seja, do Deus que se revela na palavra, essas coisas não têm efeito na eternidade? Com certeza. Quando nós estamos falando a respeito de um serviço, um trabalho, um labor no Senhor, para o Senhor, essas coisas não têm efeito na eternidade? Sim, com certeza. Quando nós estamos falando da nossa vida de santidade, ou então da proclamação do Evangelho, essas coisas têm efeito na eternidade. Ou seja, são esses valores celestiais, as coisas que são dotadas de valores celestiais e que não existe nelas nada de impuro. Lógico que a gente já viu como uma oração pode ser impura, injusta. Nós já vimos como a prática de esmolas pode ser injusta. Nós já vimos como o jejum pode ser injusto. Mas estas coisas, quando elas estão isentas dessa impureza, dessa deterioração mundana, algo que possa corromper estas coisas, então, quando isso acontece é porque elas possuem valor celestial. São tesouros do céu. Nestas coisas, nestes tesouros do céu, não há pecado e por isso decadência.
Certo? Então, sempre quando o Senhor Jesus, nesse texto, ao falar sobre os tesouros celestiais, queridos, ele está falando sobre aquilo que não termina no fechado caixão. Não termina ali, mas tem reflexos por toda a eternidade, tem efeitos por toda a eternidade. Quer ver? Abre a sua Bíblia lá em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. A gente começa a ter uma ideia do que o Senhor Jesus está nos falando. 1 Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Pedro está dizendo assim que o Senhor nos regenerou, versículo 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Quem são esses vocês? Versículo 5, que são guardados pelo poder de Deus. Certo? Então veja, o apóstolo Pedro entendeu aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte. Está falando a respeito de uma herança, de algo que está guardado nos céus para nós e guardado pelo poder de Deus, uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus. Certo? Então, estas coisas que são celestiais e que são imperecíveis e que são invioláveis, que os ladrões não escavam nem roubam, elas nos são guardadas pelo próprio Deus, pelo poder de Deus. Agora, existe um outro texto muito legal também que fala a respeito desta realidade, que é a 2 Coríntios capítulo 4. A partir do versículo 18, o apóstolo Paulo ele vai falar assim, olha, por isso nós não desanimamos. Porque embora o nosso corpo, a nossa realidade aqui esteja se corrompendo dia após dia, o nosso homem interior se renova todos os dias de glória em glória. E ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. E aí ele conclui, versículo 18, porque as coisas que se veem são passageiras, são temporais. Mas as que não se veem são eternas. Esse é o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Falei do 16 ao 18, mas capítulo 4, versículo 18. Ou seja, queridos, os tesouros celestiais, dos quais o Senhor Jesus está nos ordenando, nos exortando a juntarmos, são aquelas coisas que são imperecíveis e que são invioláveis, porque é o próprio Deus que guarda estas coisas para nós. E aí, queridos, a Bíblia faz uma menção, assim, várias menções a estas coisas que eu citei aqui de passagem. Mas, por exemplo, a Bíblia fala sobre as orações dos santos que são guardadas na taça do Senhor, não é verdade? Lembra disso lá em Apocalipse? O clamor dos santos. Então a verdade é, queridos, que quando nós cultivamos uma vida profunda de relacionamento com o Senhor, nós estamos ajuntando tesouros do céu. Quando nós vivemos em santidade, nós estamos ajuntando tesouros no céu. Quando nós praticamos boas obras, nós não estamos garantindo os nossos tesouros no céu. Mas por causa daquilo que Jesus fez por nós, então nós ajuntamos tesouros no céu. Claro, quando elas são feitas, quando todas essas coisas são feitas por uma motivação piedosa, né? Não adianta fazermos essas coisas com o fim de sermos vistos pelos homens, como o início do capítulo 6 nos diz. Agora, de forma prática, como é que nós podemos fazer isso? Fala, Nicolas. Eu acho que é mais uma dúvida, na verdade. Vai. Queria que o pastor falasse um pouco sobre
como que essa busca por tesouros, por posições que são no céu, de uma certa forma, elas não são egoísmo quando a gente busca. Tá. Porque acho que em Mateus mesmo, em Mateus mesmo, não, em Marcos, na verdade, os discípulos perguntam para Jesus, quer dizer, queriam um lugar mais perto de Jesus, né, no céu. E Jesus dá a resposta para ele como que isso se dá, né? Eu não sei se Jesus estava querendo dizer, vocês podem buscar isso, mas vocês vão ter que servir, então quem servir mais vai estar mais próximo de mim no céu. E se isso é uma motivação correta, ou a gente deve buscar sempre a Deus e não essas coisas, porque se torna egoísmo no final das contas, parece para mim. Legal. Uma recomendação para os irmãos sobre este assunto é o livro Em Busca de Deus, do John Piper. O John Piper, nesse livro, ele fala que quando a nossa última motivação é desfrutarmos da glória de Deus, ou de alegria na presença de Deus, ou quando a nossa última motivação é o prazer na glória de Deus, e o nosso catecismo faz menção a isso, lembra? Porque o homem foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Desfrutar dele para sempre. O John Piper, ele usa uma licença poética para fazer uma alteração no catecismo. Ele fala assim, glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre, né? É uma licença poética que eu permito ao John Piper, né? Ainda que eu não queira alterar o nosso catecismo. Mas o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que todas as vezes, Nicolas, que nós buscamos o Senhor e as coisas do Senhor com a intenção de glorificar o Senhor, então é porque o egoísmo não está presente. Nós estamos pensando sim na recompensa, o prazer que temos em Deus, a satisfação, o contentamento que temos em Deus. Mas isso não é egoísmo. Isso é uma total consciência de que aquele que criou todas as coisas e que nos sustenta é o único que pode nos trazer satisfação. Né? Então não é egoísmo porque nós estamos pensando na glória dele. Tá? Então, ao buscarmos a satisfação, o contentamento, os tesouros no céu, nós não estamos buscando simplesmente porque nós receberemos benefícios, mas porque, por fim, isso rende glória a Deus. O terceiro ponto do nosso estudo de hoje vai nos ajudar um pouco mais a responder essa pergunta. Porque de forma prática, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós não acumulamos tesouros sobre a terra e ajuntamos tesouros no céu? Em primeiro lugar, quando nós mantemos o nosso pensamento na glória celestial. Como assim? Quando nós mantemos em mente o fato de que nós não somos nada mais do que peregrinos neste mundo. Nós somos peregrinos neste mundo. O grande fato com o qual nós nunca podemos perder o contato dos nossos olhos é que nesta vida nós somos meros peregrinos. Nós estamos caminhando em direção à nossa pátria celestial. O tempo todo nós mantemos o anseio por esta pátria que não é esta, mas é uma pátria que está acima dessas, uma realidade da qual nós ansiamos chegar lá um dia. Para quem nunca leu O Peregrino, do John Bunyan, está perdendo, precisa ler, tá bom? É um livro de literatura, mas ele fala sobre a jornada de um homem chamado cristão, né? Em inglês faz mais sentido, porque em inglês é Christian, né? Então é o Christian caminhando pela terra como um peregrino. E aí você vai lendo a história e você vai ver como é legal imaginar-se a si mesmo, pensar a si mesmo, moldar a sua vida neste mundo como um peregrino. E apesar de o horário avançado, queridos, eu quero ler mais um texto com você. Esse é um texto comprido, tá?
Aham. Olhando para a luz. Exato. Né? Outro hino. Sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Celeste pátria, sim, é para onde eu vou. Né? Então, a realidade de mantermos essa ideia de sermos peregrinos. Queridos, nós vamos passar um pouquinho do nosso horário. Vou pedir aí paciência aos irmãos, tanto presentes quanto que estão na internet, para a gente concluir esse assunto, tá bom? Quero ler com você o texto de Hebreus 11, tá? Eu queria ler com você inteiro o capítulo, mas como são 40 versículos e devido ao horário aí, eu acredito que nós possamos prejudicar aí pela paciência ou pela insistência a leitura do texto. Mas eu quero que você veja alguns versículos lá em Hebreus 11. Os irmãos sabem que Hebreus 11 trata-se da galeria dos heróis da fé, né? Onde normalmente nós encontramos ali a melhor definição de fé, né, que a Bíblia nos traz. Primeiro versículo, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Depois a gente vai encontrar ainda no versículo 6 o fato de que é impossível agradar a Deus sem fé, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe, e aí é a parte que eu gostaria de enfatizar, que o Senhor recompensa os que o buscam com fé. Não é isso que o texto diz? Versículo 6, o Senhor recompensa, Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Agora, perceba qual é a característica destes heróis da fé. Versículo 10 fala que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Não é verdade? Isso é uma marca da fé de Abraão. Versículo 13. Os patriarcas eram, final do versículo, estrangeiros e peregrinos na terra. Marca da fé dos patriarcas. Versículo 16. Desejavam uma pátria superior, isto é, celestial. Olha o anseio destes homens de fé. E não apenas os patriarcas, mas nós vemos isso em Moisés também. Olha lá, versículo 27. O fim do versículo 27 diz que Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, mas permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E aí, por fim, versículo 40, onde o autor de Hebreus conclui dizendo que Deus tinha previsto algo melhor para nós. Perceba, queridos, o tempo todo estes homens de fé foram guiados pelo anseio de algo. O anseio da pátria celestial. O tempo todo eles caminhavam como peregrinos, pensando na recompensa. Pensando na recompensa. Então não é errado pensarmos na recompensa, desde que essa recompensa seja a recompensa que recebemos na realidade eterna. Essa é a marca dos heróis da fé. Andavam, viviam, pensavam, planejavam, sonhavam, olhando para os céus, olhando para a glória celestial. Mas tem uma segunda realidade na prática, queridos. A primeira é essa: mantermos o nosso pensamento na glória celestial. Somos peregrinos. A segunda realidade, queridos, para não acumularmos tesouros sobre a terra e ajuntarmos tesouros no céu, é a consciência do serviço. Se em primeiro lugar nós temos que pensar em nós mesmos como peregrinos, em segundo lugar nós precisamos pensar em nós mesmos como mordomos.
Por que mordomos? Pela consciência de que nada que nós temos aqui nos pertence de fato, mas pertence ao Senhor. Na realidade em que nós olhamos aqui, queridos, o mordomo, né, no contexto teológico, e assim, se você for pensar em última instância, é exatamente isso que um mordomo faz. Pensa no Alfred, mordomo do Batman. O Alfred, ele não é um responsável apenas por servir o Bruce Wayne, mas ele é o responsável por administrar tudo aquilo que o Bruce Wayne possui, mas exatamente dentro da sua casa. Não é isso que o mordomo faz? É isso que o mordomo faz. O mordomo, ele não é aquele apenas que serve o seu patrão, mas é aquele que faz a lista do mercado. Ele cuida, ele gerencia as coisas do seu patrão, do seu senhor. Queridos, quando nós começamos a pensar em nós mesmos como mordomos, e como mordomos nós temos que prestar contas ao nosso Senhor, como mordomos nós administramos aquelas coisas que são do nosso Senhor e não nossas, como mordomos nós usamos estas coisas que estão às nossas mãos para servirmos o nosso Senhor. E quando nós olhamos a nós mesmos como mordomos, queridos, nós precisamos lembrar que as coisas que nós possuímos, elas não são nossas. Elas são do Senhor. Vamos exemplificar de maneira bem clara. A nossa família, ainda que a gente faça referência à nossa, em última instância, ela não é nossa. Ela é do Senhor. Sua esposa, seu marido, seus filhos, não são seus. São do Senhor. As riquezas que você possui, os bens que você possui, não são seus. São do Senhor. A honra pessoal que uma boa reputação te construiu, não é sua, é do Senhor. O conhecimento e a sabedoria que você adquiriu ao longo da vida, através da comunhão com o Senhor, não é sua, é do Senhor. O seu trabalho não é seu, é do Senhor. A sua carreira não é sua, é do Senhor. Os elogios que você recebe, ainda que você deva ser grato a eles, não são seus, são do Senhor. Essa é a realidade do mordomo. O mordomo não tem nada. Mas mesmo não tendo nada, ele tem tudo. O Alfred mora na maior mansão de Gotham City. E tem todas as riquezas e desfruta de todas as riquezas do seu Senhor, ou de muitas das riquezas do seu Senhor. Essa é a realidade que nós temos que manter em mente, queridos, quando nós estamos pensando em não acumularmos tesouros sobre a terra e ajuntarmos tesouros no céu. Somos peregrinos e mordomos. Por quê, queridos? Por que Jesus fala isso? O último versículo nos explica. Versículo 21. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ou seja, o nosso tesouro, queridos, ele molda o nosso coração, e porque molda o nosso coração, ele molda
toda a nossa vida. E aqui eu faço uma referência ao coração, não ao sentido fisiológico do coração, esse órgão humano responsável, esse órgão que nós temos no corpo, responsável por pulsar o sangue, né, por mandar o sangue para todo o corpo. Eu não estou falando deste órgão fisiológico, mas sim da compreensão teológica do que a palavra coração quer dizer. Na Bíblia, queridos, coração é o cerne do nosso ser, da nossa existência. Não é à toa que o profeta diz, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, e quando eu falo profeta, eu estou fazendo uma referência ao autor bíblico, tá, queridos? Não necessariamente de que está num livro profético. Então a ideia aí é o cerne do nosso ser. Onde estiver o seu tesouro, é ali que você mantém o cerne do seu ser. É ali que você guarda o cerne do seu ser. O Norton ainda, antes de entrarmos nisso, queridos, o presidente do Norton está falando assim, lembrando que Paulo corria para ganhar o prêmio. Falando sobre o anseio da recompensa, né? Mas a vitória que ele buscava era o crescimento do reino de Deus e da sua justiça. O foco de Paulo era o evangelho, né? Então, o presbítero Norton contribuindo conosco, falando a respeito desse anseio da recompensa, né? Essa espera pela recompensa, né? Existe um livro, queridos, um livro que muito provavelmente vai guiar aí uma das salas de escola dominical para 2022, né? Chama Você é Aquilo que Ama, de um autor chamado James Smith. O que o James Smith fala? Ele fala assim, aquilo que nós amamos é o que de fato direciona toda a nossa vida. Aquilo que nós de fato amamos é aquilo que direciona a nossa vida. Ou seja, os nossos tesouros exercem forte domínio e poder sobre nós, de forma que nós somos moldados por aquilo que nós consideramos nosso tesouro. Vocês vão lembrar que o pastor Frank, eu lembro disso há mais de 10 anos atrás, o pastor Frank usava isso como pegadinha. Ele falava assim, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E ele sempre falava, não, é o contrário. Onde está o seu tesouro? É aí que estará o seu coração. Queridos, a verdade é que o nosso tesouro é o que toma posse dos nossos sentimentos. É o que molda tudo aquilo que nós nos afeiçoamos, direciona a nossa vontade, os nossos sonhos, é aquilo que nos anima, é aquilo que nos dá a motivação da vida. Isso é o nosso tesouro. E quando Jesus fala, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que ele está falando é, aquilo que move a sua existência, então isso é o seu tesouro. Os nossos tesouros, queridos, têm a capacidade de dominar tudo aquilo que nós pensamos e fazemos. Eles exercem poder sobre nós. É aquilo que nós amamos que define aquilo que nós somos. Portanto, queridos, se nós somos dominados pelos tesouros deste mundo, então absolutamente tudo aquilo que nós fizermos será moldado pelo mundanismo. Agora, se, no entanto, nós somos dominados pela realidade celestial, então toda a nossa vida será movida pelas coisas eternas. Essa é a realidade daquilo que Jesus está falando. E concluindo, queridos, eu queria fazer um teste de fogo. Você veio para a aula hoje, não sabia que ia ter prova, né? Lembra desse desespero, né? Chegou na escola, tinha prova. Eu não avisei ninguém, mas tem prova. Você precisa fazer um teste no seu coração. Um teste de fogo. E eu queria que você saísse daqui pensando, ao aplicar esse teste a você mesmo.
A primeira pergunta desse teste é: o que, de fato, te faz levantar da cama todas as manhãs? Ao responder essa pergunta, você está dizendo onde está o seu tesouro. A segunda pergunta desse teste de fogo é: quais são as coisas que, de fato, produzem em você as suas reações e emoções mais intensas? Muito provavelmente, ali está o seu tesouro. Terceira pergunta do teste. Ao definir os seus objetivos pessoais, seus sonhos, ao planejar a sua vida, você leva em consideração o fato de que é um peregrino e um mordomo? E a última é um teste circunstancial. Por que circunstancial? Porque nós estamos vivendo um tempo bastante delicado politicamente, não é verdade? Eu confesso, irmãos, que às vezes não aguento mais. Mas nós precisamos pensar honestamente sobre isso. Honestamente. Olhe para suas motivações políticas. Quais são, de fato, os reais motivos pelos quais você acredita que um lado, independente de qual seja, está absolutamente certo e o outro absolutamente errado? Quando você analisa esses motivos, talvez seja por causa, muito provavelmente seja por causa dos tesouros que você tem anseio de acumular. Não ajuntem, não acumulem tesouros sobre a terra. Ajuntem tesouros no céu. Essa é a exortação de Cristo. Amém? Vamos orar, queridos? Quero agradecer a sua participação, a sua paciência também. E agradecer aos irmãos que permaneceram conosco, mesmo depois de tantos minutos estourado o nosso tempo aí na internet. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra e clamamos a Deus para que o tempo todo nós sejamos confrontados por essa palavra, mas também transformados pela ação do Teu Espírito através do aprendizado da palavra. Age, Deus, com graça nas nossas vidas e que o nosso coração seja transformado, o nosso pensamento seja transformado e que o tempo todo, Deus, nós sejamos guiados pelo fato de que somos peregrinos e mordomos. O tempo todo, Deus, ansiando pela pátria celestial e o desejo de Te servir, Senhor. Deus, age com graça nas nossas vidas. Para que em todos os momentos, ó Deus, nós ansiamos a juntar tesouros no céu. Que o desejo do nosso coração não esteja nas coisas deste mundo, nos tesouros da terra, mas nos tesouros do céu. Clamo, Senhor, para que o Senhor nos dê um bom domingo na Tua presença, desfrutando daquilo que o Senhor mesmo tem nos dado. Que nós possamos usufruir destas coisas, mas não como aqueles que possuem estas coisas, mas como aqueles que administram e servem através destas coisas. Age com graça, Deus, nas nossas vidas, ministrando aos nossos corações, nos confrontando e transformando. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.